Paz do Senhor, queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem fala é o evangelista Jean. Eu quero deixar uma mensagem da Palavra de Deus para o relevo espiritual de cada um de vocês. Se encontra em Marcos, capítulo 4, e versículos 35 ao 41, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. Deixando a multidão, ele os levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que já estavam a encher-se. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos irmãos e ouvintes, Jesus ele estava na polpa de um barco, de um barquinho, e ele pregava ali para aquela multidão de pessoas que vinham ao seu encontro para ouvi-lo. E nesse dia ele tinha já falado sobre a parábola do semeador para as pessoas, tinha falado sobre a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. E Jesus ele já estava bem exausto já, e ele disse para os discípulos: Olha, passamos para a outra margem do lago. E os discípulos então eles obedecem à voz do mestre e eles começam a travessia. E outros barquinhos também começaram a acompanhar os discípulos. E Jesus estava muito cansado, porque nós temos que lembrar que Jesus era 100% Deus e 100% homem. As mesmas necessidades que nós sentimos, Jesus também sentia, sendo ainda homem aqui nesta terra. Ele sentia frio, sede, fome, como qualquer um de nós sentimos hoje. E começa-se a travessia. Os discípulos, juntamente com o mestre ali no barco, eles começam a remar e os outros barquinhos a acompanhar. E a Bíblia aqui ela nos afirma que os ventos começaram um temporal forte, o mar começou a ficar revolto, né? E os barquinhos que acompanhavam os discípulos de Jesus, olhando a tempestade, os temporal forte, os ventos fortes, eles disseram: Olha, vamos voltar porque senão vamos perecer. E os discípulos, quem sabe, começaram a comentar uns com os outros ali: também vamos voltar porque senão as ondas do mar vai nos sucumbir. Vamos fazer como os outros. E alguns outros disseram: não, vamos obedecer à voz de Jesus. Ele disse que era para nós chegarmos do outro lado e vamos fazer isso daí. E começaram a remar e a tempestade aumentando, os ventos fortes aumentando. E o povo eles começaram ali a se desesperar. Notem uma coisa, queridos: quando você está na luta, passando por uma prova, aqueles amigos seus que te acompanhavam, eles começam a recuar. Note que na nossa vida não é diferente, e é assim. Uma vez uma atriz, ela estava dizendo e contando a seguinte história da sua vida, que quando ela estava financeiramente bem, ela fazia sempre festas, né, no seu apartamento, e muitos dos seus colegas de trabalho, atores e atrizes, iriam ter ali com ela, né, participavam das festas e ficavam bajulando ela. E
Certa vez na sua vida ela teve um declínio financeiro e ela se lembrou: vou ligar para os meus amigos. E ligaram e os seus amigos ficou sabendo que ela estava mal financeiramente falando. E quando o celular dos amigos tocava, ninguém atendia ela. E sabe, não é diferente nas nossas vidas. Quando você está bem, aparecem 1000 pessoas para te paparicar. Mas quando sabem que você está mal, financeiramente falando, ou até mesmo enfermos, esses pseudos amigos que dizem ser amigos, eles se afastam, como aqueles barquinhos estavam acompanhando, os discípulos se afastaram por causa do temporal. E a gente vê que não é diferente hoje. Estes mesmos amigos que dizem ser amigos seus, eles vão voltar, eles vão recuar. Eles não vão lhe prestar socorro. E saiba de uma coisa: o verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade para você. O verdadeiro amigo é aquele que está na hora da dificuldade com você. O verdadeiro amigo é aquele que te socorre quando você mais precisa. Este sim é o verdadeiro amigo. Agora, bajuladores, pessoas que gostam de paparicar quando você está no auge da fama ou até mesmo bem financeiramente falando, vai aparecer um monte, mas não são amigos. E sabe de uma coisa? Os discípulos ali, eles tentam controlar as tempestades, tentam controlar os ventos. Vai chegar uma hora nas nossas vidas que, por mais que tentamos, por mais que queiramos controlar os problemas e as tempestades dessa vida, as adversidades dessa vida, nós não vamos conseguir. E precisamos de clamar pelo Mestre. Precisamos de clamar por Jesus. Precisamos chamar Jesus para nos socorrer. E os discípulos, eles assim o fizeram. Eles acordam a Jesus, que estava na polpa daquele barquinho com a almofadinha, com o seu rosto inclinado, dormindo. Eles acordam Jesus e ele então repreende o vento. Ele manda a tempestade acalmar e o mar bravio se aquietar. E houve grande bonança. Sabe, queridos, o que eu aprendo com isto é que eu e você, quando estivermos em perigo e que nós clamamos por Jesus, Ele acalma todas as adversidades, todos os problemas, todos os temporais. Seja qual for o problema, Jesus estando no barco, nós somos mais do que vencedores porque contamos com Cristo. E aqui os discípulos, eles ficaram pasmos e começaram a indagar uns com os outros e a perguntarem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu digo para você, este é Jesus, o Filho de Deus. Quando você estiver em perigo, quando você tentar de tudo em sua vida e não conseguir, chame Jesus e Ele vai te socorrer. E lembre-se, Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Que Deus te abençoe e até a próxima.